Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica aqui neste projeto de 100 dias. Hoje a leitura será com a minha irmã Viviane e, mais uma vez, você acompanha a leitura bíblica com ela. Antes de passar aqui, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Vamos mais uma leitura. Atos capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que mentiu ao Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte de dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e seu marido vendeu o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e a sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor, e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes nas ruas e em suas casas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões viam nas cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu o portão da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois, mandaram em que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com seus apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, o povo da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de ser apedrejado pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que vocês fizeram? Espalharam esses ensinamentos por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, e nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos.
Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homem de Israel, cuidado com o que vão fazer com este homem. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que dizia muito importante que com que isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do receamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso, de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque este plano ou este trabalho vem de seres humanos. Ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, você não poderá destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e o chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar do que tinha sido criado em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos se reuniram com todo o grupo e os seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão e um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as suas mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinha vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da religião cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, ele pagaram algumas pessoas para dizer: Nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e levaram para o conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizer mentira a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: Este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que este Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7. O grande sacerdote perguntou a Estevão: O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando estava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. Deus lhe disse: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu de sua caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que lhe iria dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: Os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltaram daquela terra e adoraram neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque, uma semana depois do seu nascimento.
Isaac circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou. Os irmãos de José tinham inveja dele e venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, o rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos em quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos seus parentes, a fim de irem para o Egito. Era 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo de Abraão. Tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia de nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança. Durante 3 meses, os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram que abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para o lado e disse: quem pôs você conosco como nosso chefe ou como nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram os 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tira a sandália, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. Estevão continuou. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, e com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto, e ele esteve lá com os nossos antepassados e com os anjos que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro, e mataram os animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois dessa festa, uma honra de imagem que eles mesmos tinham feito, mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregam a barraca do deus Moleque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram os ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus havia mostrado.
Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e levaram quando foram com José e conquistaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus, porém o Altíssimo não mora em casas construídas por estes seres humanos, como diz o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e esta terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiram construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fiz todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciavam a vinda do bom servo, e agora vocês traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Quando os membros do conselho acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus, e disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiraram as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou uma voz bem firme: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Capítulo 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa de sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja, e ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe, que foi à capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando, saíam de muitas pessoas, muitos coxos e paralíticos eram curados, e assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, e desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e havia deixado muito admirado. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia e afirmava: Este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo eles haviam deixado assombrado as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe e a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. Foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Felipe de perto, muito admirado com o grande milagre e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficavam sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: Que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como o fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: Por favor, peçam ao seu Deus por mim, para que não aconteça comigo nada que vocês disseram. Depois de terem andado o seu testemunho e terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho
e muitos povoados a Samaria. Um anjo do Senhor disse a Felipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Felipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto, funcionário era um... Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado em sua carruagem, ele estava lendo um livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo um livro do profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. As partes das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como o cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injusto com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é esse profeta que ele está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquelas partes das escrituras, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e os dois entraram na água. Felipe batizou-o ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Felipe embora. O funcionário não viu mais Felipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Felipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Capítulo 9. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor para morarem ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou por volta dele, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora, ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então, Ananias entrou na casa de Judas e pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. E é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou, foi batizado, depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou a imediatamente anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus?
Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas a mensagem de Saulo se tornava cada vez mais poderosa, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias era tão forte que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiaram os portões das cidades de noite para matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou ajudar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou-o aos apóstolos. Ele contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco. Saulo, pelo que o poder do nome de Jesus havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus o que tinha sido criado fora da terra de Israel. Mas ele procurava um jeito para matá-los. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois os mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia o número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo já te curou. Levanta-se e arrume sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou e então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram o que se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando aos pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando vestidos e as outras roupas de Dorcas havia feito para quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida ajoelhou-se e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou pela mão e ajudou a ficar em pé. Em seguida chamou toda a igreja, toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles, viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora à beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a serviço de que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, no meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mata e come.
Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa parecia um lençol e foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar-se a si mesmo se aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens de Cornélio haviam mandado que já tinham sido informados sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém na casa e perguntaram: Por acaso um homem Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito lhe disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora pronta-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque foi eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom e teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse que você fosse até a casa dele para que ouvisse o que ele vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e hospedou ali, naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e os amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e entrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim, de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, e às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope e buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar você. E você fez muito bem em vir aqui. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou para o povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos? Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou sua mensagem a respeito do batismo? Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, ele deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de que tudo o que ele faz na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando-o numa cruz. Pedro continuou: Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todos, mas somente por nós, que somos as testemunhas de Deus, que Deus havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, e depois que Jesus ressuscitou, Jesus nos mandou anunciar o evangelho do povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que creem nele e recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizarem em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficassem ali por alguns dias. Capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeições com eles.
Então Pedro deu o seu relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo, e ele disse: Eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa que parecia um grande lençol, que baixou do céu, amarrando pelos quatro pontas e parou perto de mim. E eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi os animais, domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que dizia: Pedro, levanta-se e mate e come. E eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa aonde estavam hospedados. O Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então, eles nos contou como viu a casa dele um anjo em pé e que lhe disse: Manda alguém a Jope buscar Simão, Simão que também é chamado de Pedro, e ele vai dizer como você e toda a sua família pode ser salvo. Pedro continuou: Quando comecei a falar do Espírito Santo, veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio, aí lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam que Deus mesmo o dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram, dizendo: Então Deus também deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição, que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região de Fenícia, a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, e anunciava a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia. Falaram também aos não-judeus, anunciando a eles as boas notícias, o respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram na igreja de Jerusalém e resolveram mandar Bernabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos que continuassem fiel ao Senhor e de todo o seu coração. Bernabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando entrou, ele levou-o para Antioquia. Quando encontrou o que ele levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente naquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram para Jerusalém de Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Senhor e anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um, de acordo com o que tinha, mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles se entregassem aos presbitérios da igreja. Capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas na igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo. E é que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso. Era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar em favor dele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre os 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-se depressa. Então as correntes caíram de suas mãos. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia de fato que o anjo estava libertando. Ele esperava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram
ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta de frente e a empregada, que chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, ao invés de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade, e eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo papo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Eles fizeram um sinal com as mãos para que ficassem quietos, e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, por isso eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que procurassem, mas não acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então, eles formaram o grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiam o apoio de Blasto, que era de fato um funcionário do palácio. Aí pediram que o rei Herodes que fizesse as pazes com ele, pois o alimento que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia se vestiu com a sua roupa de rei. Sentou-se ao trono e começou a dizer e a fazer o discurso. E o povo gritava: É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada por toda parte e se espalhando também. Bernabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Bernabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto ao governo de Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Bernabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho, a qual os tenho chamado. Então, eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Bernabé e Saulo, e o enviaram à sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para uma ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos, para ajudá-lo no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um bom homem, muito inteligente. O governador mandou chamar Bernabé e Saulo, pois queria ouvir as palavras de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou finalmente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá mais a luz por algum tempo. No mesmo instante, ele mais sentiu uma nuvem escura cobrir seus olhos e ele começou a se revirar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Paulo e seus companheiros navegaram para a cidade de Pafos, até Perge, uma cidadezinha na província de Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. E continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, do distrito de Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura de lei de Moisés e dos livros dos outros profetas, o chefe das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, pode falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com as mãos, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel,
E todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. E ele se tirou de lá com um grande poder. No deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos e destruiu 7 povos da nação. O povo de Israel se tornou os donos da terra deles. Tudo isso levou a 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes, até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu a um rei, ele lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei de 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, o filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. E como havia prometido, antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou uma mensagem a todo o povo de Israel, dizendo a eles que deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a hora de tirar as sandálias dos pés dele. Meus irmãos descendentes de Abraão e também vocês, não-judeus que não temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras do livro dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E, embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo isso com as escrituras sagradas, falaram a respeito deles. E eles tiraram da cruz e puseram num túmulo. Mas Deus ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu, e as pessoas que tinham acompanhado na Galileia até Jerusalém, agora essas pessoas são testemunha do que fala de respeito a Jesus e ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido em nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como estava escrito em Salmo número 2. Você é o filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E a outra parte das escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo cumpriu os planos do Senhor. Depois morreu, foi sepultado e ao lado dos seus antepassados apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber a certeza que é por meio de Jesus que é a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também o que creem é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenha cuidado com o que aconteça e com os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombaram de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que ninguém explicasse. Quando Paulo e Bernabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanhavam Paulo e Bernabé, que estavam com eles, e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer ao contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Bernabé falavam com mais coragem ainda, e eles disseram: Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus? Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois essa é a ordem do Senhor Deus deu para nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz e para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. Creram em todos que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias e de alta sociedade convertidas ao judaísmo. E também
aos homens mais importantes da cidade e começaram a perseguir a Paulo também, Paulo e Bernabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal do protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Capítulo 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Bernabé entraram nas sinagogas e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falaram de uma coragem e respeito do Senhor. Jesus e o Senhor mostravam que a mensagem deles sobre a graça era verdadeira, pois eles estavam no poder para fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros seriam a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, junto com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Bernabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito de Licaônia, e para as regiões vizinhas. E ali anunciaram o evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria e que podia ser curado. Então olhou firmemente para eles e disse em voz alta: Levanta-se e fique em pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar com sua própria língua: Os deuses tomarão a forma de homens e desceram até nós. Eles desceram, o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, para Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e os sacerdotes desses deuses trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e ofereceram em sacrifício a Bernabé. Ia matar Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão e gritavam: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como você. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem de nada. Convertam-se a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que existe. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostrava quem era Ele por meio das coisas boas que faz. E Ele, quem manda na chuva do céu e as colheitas no tempo certo, é Ele quem também alimenta para vocês. Ele quem também dá alimentos para vocês e enche o coração de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia, de um Icônio, conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele e se levantou, entrou na cidade de novo, e no dia seguinte Paulo e Bernabé participaram da cidade de Derbe. Paulo e Bernabé anunciaram o evangelho de Derbe, pois muitos moradores da cidade se tornaram seguidores de Jesus, depois de voltarem para a cidade de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e davam coragem para eles ficarem firmes na fé. E também ensinavam que é preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. E em cada igreja os apóstolos escolhiam presbitério. Eles oravam, jejuavam e entregavam os problemas à proteção do Senhor, em que estes havia crido. Então Paulo e Bernabé atravessaram o distrito de Pisídia e chegaram até a província de Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atacalia. Dali foram no navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. E contaram com ele como ele tinha aberto o caminho para que não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Capítulo 15. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Bernabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso.
Aí foi resolvido que Paulo e Bernabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esses assuntos com os apóstolos e os presbitérios da igreja. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem e se passaram pelas regiões de Fenícia e de Samaria. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém e foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbitérios, e eles contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também havia crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos que os presbíteros se reuniram para estudar o assunto, depois de uma discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, e assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga, nem nós, nem os nossos antepassados puderam carregar. Pelo contrário, por meio da graça, o Senhor Jesus, nós, judeus, cremos que somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Bernabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os todos os outros povos que eu chamei para serem meus vão procurar a conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos e que não pratiquem imoralidade sexual, e que não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue, pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e a sua palavra são anunciadas em todas as cidades. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandaram para Antioquia com Paulo e Bernabé. Os escolhidos foram Judas, chamados Bersebas e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos, os presbíteros e irmãos de vocês, mandamos saudação aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia, na província de Síria e na região de Cilícia. Soubemos em alguns de nossos grupos foram até aí, disseram coisas e criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizessem isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. E eles vão com os nossos queridos irmãos Bernabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolveram não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício a ídolos, não comam sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade social. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então, mandaram que os quatro partissem e eles foram para Antioquia. Lá, reuniram os cristãos e, entregando a carta, quando estes a leram, ficaram muito alegres com a palavra de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram com os irmãos, dando-lhe assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e, depois dos irmãos fazendo votos de boa viagem, mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Bernabé ficaram algum tempo em Antioquia,
e eles, muitos outros cristãos, ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver o que se estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província de Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. Enquanto Paulo escolheu Silas, seguiu viagem, e depois os irmãos entregaram ao cuidado do Senhor. E Paulo atravessou a província de Síria na região da Cilícia, dando força às igrejas. Por hoje é só, Deus abençoe vocês, até a próxima leitura.